vocês de novo nessa nossa caminhada pela doutrina social da Igreja. Temos ido de forma bem pausada, passo a passo, gota a gota, e hoje nós vamos avançar mais um pouquinho. Estamos na primeira parte, no capítulo 1, Desígnio de amor de Deus a toda a humanidade, na seção 3, que trata da pessoa humana no desígnio de amor de Deus, no item subseção D, que trata da transcendência da salvação e autonomia das realidades terrestres. Sobre esse ponto, sobre a visão da Igreja sobre a autonomia das realidades terrestres, a gente está quase entrando naquele ponto muito comentado, como se houvesse uma oposição entre fé e razão, entre religião e ciência, como se a visão religiosa ela estivesse em conflito com a visão científica. Bem, nós entendemos que, pelo menos na visão católica, sua doutrina social, isso é um mito. De fato, a Igreja entende que a realidade terrestre tem uma autonomia, que as coisas criadas, as próprias sociedades, têm suas leis e seus valores próprios. Cabe ao homem, gradualmente, descobrir, utilizar e organizar essas realidades, e que já por criação, na sua criação, elas são dotadas de consistência, verdade, bondade e de leis próprias. Então, cabe ao homem reconhecer os métodos próprios de cada uma das ciências e das técnicas. Isso a doutrina social da Igreja não enfrenta com muita tranquilidade. Cabe ao homem, realmente, cabe ao homem observar, estudar, entender, avançar no conhecimento. Agora, na perspectiva de que não existe, ou seja, não existe um conflito entre Deus e o homem, mas essa relação entre Deus e o homem, o Criador e as coisas criadas, é uma relação de amor. Deus nos dotou de capacidade de conhecer, de entender, de cuidar das coisas criadas, avançar, ter um progresso científico, a medicina, a engenharia, a tecnologia, a física, enfim. Está tudo aí para ser conhecido, e para que o homem entender essa ordem da criação, e progredir. Esse Pai Criador, esse Deus Criador de todas as coisas, é um Deus que tem com a sua criatura uma relação de amor. Não temos nada a temer. Agora, quando se entende, por autonomia temporal, que as coisas criadas não dependam de Deus, ou que podemos usá-la sem fazer referência ao Criador, então essa percepção é falsa. E a implicação é que, na verdade, a criatura sem o Criador perde o sentido. Então existem muitas questões que se colocam nesse progresso. A questão da ética, situação dramática que nós temos, por exemplo, quando o homem ele domina a energia do átomo. Olha, então nós vemos aí a maravilha, quando nós podemos fazer um exame, uma ressonância nuclear, e com isso o médico poder fazer um diagnóstico mais completo e poder
né, planejar uma intervenção cirúrgica de forma mais eficaz, mais eficiente, né? Ou seja, né, o estudo da energia nuclear, né, quando utilizada nesse sentido, é algo magnífico, né? Mas é possível desenvolver toda essa potencialidade para utilizar numa bomba atômica, para desenvolver a indústria bélica, os armamentos, né? Ou seja, enfim, está aí, né? Está aí enfim, cabe ao homem, se vai ser mal ou bem utilizado, né? Isso não importa, isso é outro problema. Olha, enfim, isso é desenvolver um conhecimento, né? Uma aplicação de um conhecimento, sem levar em consideração, né, a limitação do homem, né, enquanto criatura. Por outro lado, né, a pessoa humana em si mesma e na sua vocação transcende o horizonte do universo criado, da sociedade e da história. Atenção, uma coisa é aceitarmos a autonomia das realidades terrenas. Outra coisa é pararmos nela, né? Não fosse entendermos que há um Criador, né, por trás disso tudo. Né? E por isso mesmo, nós não podemos caminhar apenas nessa dimensão imanente. Né? O ser humano transcende a isso. O ser humano, ele tem uma alma. E na perspectiva da doutrina social da Igreja, né, essa alma é uma alma espiritual, imortal, criada por Deus. Né? E o fim último. Né? Então, o ser humano transcende o universo criado, a sociedade, a história. E o fim último do homem é o próprio Deus, que se revelou a ele para convidá-lo e recebê-lo em comunhão com ele. Então, ficamos aqui numa perspectiva imanente e numa perspectiva materialista, e aí podemos ir ao extremo, né, do materialismo histórico, dialético, mas marxista, né, da história, da existência, né, que não consegue passar, né, da realidade que é percebida, a realidade como um movimento da matéria. Então paramos aí, perdemos a perspectiva transcendente da criação, da história do homem, né? E deixamos de lado essa transcendência humana, né? Que o fim último do homem é o próprio Deus. Então isso acaba se transformando, ironicamente, na verdadeira alienação, né? Quando o homem deixa de transcender a si próprio, né, e se afasta, né, a sua existência não é mais uma existência de dom de si, né, para outra pessoa, para outras pessoas, para a sociedade, e na formação de uma autêntica comunidade humana orientada para o seu fim último, que é Deus. Então vamos ficando por aqui. Um abraço, até a próxima.